A Alupar divulgou os resultados do terceiro trimestre e também fez seu Alupar Day, o Dia do Investidor. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre os resultados e também o que eu achei do seu Dia do Investidor, perspectivas de futuro. Será que essa empresa vai se tornar a próxima Taesa? Meu nome é Leonardo Dabudi e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada. Para quem me conhece, sabe que eu gosto da Alupar, eu acho que é uma empresa muito competente, uma empresa do segmento de transmissão, que é o segmento mais reloginho do setor elétrico. E é uma empresa que eu carreguei na minha carteira por muito tempo. Hoje eu não tenho ela na minha carteira, mas eu dou uma olhada sem dúvida. Bom, começando aqui nos resultados da ação, nesse último ano a Alupar praticamente ficou no zero, enquanto que a Taesa também praticamente ficou no zero ao longo desse último ano. Lembrando que nesse gráfico não considero os dividendos pagos, que para essas duas empresas fazem diferença. Mas aqui o que eu gosto de chamar mais atenção é o gap que se abriu ao longo do ano entre Taesa e Alupar. A gente nota aí que, assim, lá entre abril e maio, mais ou menos, a Alupar tinha ficado praticamente de lado, enquanto que a Taesa teve um retorno espetacular. A ação chegou ali aos seus R$ 42, mais ou menos. E de lá para cá, o que aconteceu foi que esse gap foi fechando. Inclusive, eu já tinha até falado um pouco sobre isso em alguns outros vídeos. Eu achava a Taesa uma empresa extremamente cara, preferia muito mais a Alupar, considerando o seu valuation. O que eu sinto ainda é que muitas pessoas que olham para as empresas do segmento ainda olham muito para o seu dividend yield, para o dividendo que a empresa pagou nos últimos 12 meses, ignoram outras métricas. Então, eu gosto muito de olhar para a TIR real que a empresa entrega, a duration dos contratos, quanto tempo os contratos ainda têm de duração, obviamente a questão do risco. Então, se é uma empresa mais ligada ao segmento de transmissão, é menos arriscada do que uma empresa de geração, por exemplo. Qual que é o perfil do controlador? Se é um controlador que tem um histórico de boa alocação de capital, de boa execução dos projetos. Enfim, é tudo isso aí que eu gosto de olhar numa empresa, não só o dividend yield. Mas assim, o que eu noto então, Taesa fechou aquele gap e será que agora a Taesa está mais interessante do que a Alupar? A gente vai dar uma olhadinha nos resultados e eu vou falar um pouquinho minha opinião. Bom, começando então pelos resultados do terceiro trimestre, eu sempre gosto de olhar no segmento os resultados pela visão regulatória, e é uma visão que mostra mais fielmente a geração de caixa da empresa. E o que a gente nota aqui é que, primeiro, a receita líquida ficou estável, 5,9%, o EBITDA, um crescimento de mais ou menos 10%, mas o lucro líquido da Alupar subiu 88% ano contra ano. O que puxou, então, já que o EBITDA não cresceu tudo isso, o que puxou o lucro líquido da empresa? E o que a gente nota é o resultado financeiro. Então, a despesa financeira da Alupar nesse trimestre foi muito menor do que tinha sido no ano passado. Então, no passado, ela tinha tido uma despesa financeira de 287 milhões, esse ano de 181 milhões, uma queda de 36%. Mas, quando a gente olha a dívida líquida da empresa cresceu ano contra ano, ou seja, o custo da dívida, os juros pagos sobre a dívida que caíram bastante, o que no primeiro momento não faz muito sentido, visto que os juros subiram ao longo desse ano. A gente vai dar uma olhadinha para entender o que aconteceu. Bom, falando sobre os acontecimentos do terceiro trimestre, o que eu chamo mais atenção é para TNE. Então, houve ali um acordo para viabilização do empreendimento. Para quem não sabe, a TNE é uma linha de transmissão que a Alupar ganhou lá em 2011, se não me engano, e ela teve muito problema por conta de ser uma linha de transmissão que passa em uma reserva indígena, que é a comunidade Waimiri-Atroari. E o que acontece é que essa linha de transmissão ficou travada ao longo desses anos. Agora, ao que tudo indica, houve um acordo para que de fato essa linha saia. Isso aí pode destravar então esse projeto. Ainda tem algumas coisas a serem resolvidas, em especial o reequilíbrio econômico do projeto. Esse projeto foi leiloado lá em 2011 e hoje os custos do projeto são completamente diferentes, então não faz muito sentido a RAP, né, que é a receita anual permitida, ser a mesma lá de 2011. Então, o que a Eletrobras e a Alupar, que são as duas sócias do projeto, estão pleiteando é um reequilíbrio econômico, um aumento da RAP e uma extensão da concessão. Bom, por enquanto ainda tem algumas coisas que não foram resolvidas a respeito de fato aí do acordo no sentido de preço e o que vai sair. E pelo que eles falam, pelo que eu já escutei de alguns analistas, é que aqui pode ser uma coisa neutra ou muito positiva para a empresa. Então, enfim, acho que o acordo está bem mais adiantado do que estava, pelo que tudo indica, vai sair de fato. E aí o que eu chamo um pouco para a atenção de vocês é, primeiro, com relação à transmissão, olhando para o segmento transmissão na visão regulatória, o que a gente nota é que o EBITDA cresceu 22%,
o que é muito positivo. De novo, o lucro líquido cresceu muito mais por conta de resultado financeiro. Aqui a gente tem dois pontos que a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, boa parte da despesa financeira da Alupar, né, da dívida da Alupar, é atrelada ao IPCA. E o que aconteceu é que no terceiro trimestre a gente teve uma deflação no IPCA. Isso aí acabou impactando positivamente para a Alupar. Ou seja, ela até comenta aqui que houve uma redução de 120 milhões decorrente do IPCA. Teve aí uma deflação. Não é uma coisa recorrente, ou seja, esse lucro líquido foi atípico, a tendência não seria esse lucro líquido ter descasado tanto do EBITDA, e provavelmente a gente vai ver no quarto trimestre uma coisa bem mais parecida em termos de despesa financeira. O ponto aqui que eu acho que tem que ser chamado a atenção também é que o EBITDA do segmento de transmissão cresceu ao longo desse último ano. O que acabou acontecendo foi que o segmento de geração teve uma queda no EBITDA, muito porque no ano passado os preços de energia elétrica que a Alupar conseguiu vender a sua energia foram muito melhores. Então, assim, ano passado foi atípico, eu acho que esse ano foi normal. E para mim, o resultado da Alupar no terceiro trimestre, de maneira geral, foi bem em linha com o que eu já imaginava, com exceção da despesa financeira, que veio muito mais positiva. Mas, de novo, isso aí não é uma coisa recorrente, não deve vir para o quarto trimestre e os outros trimestres também. E aí, já falando então aqui, como eu comentei, para vocês terem uma noção do impacto do resultado financeiro, do lucro líquido, do crescimento do lucro líquido, 58 milhões foi decorrente de crescimento do EBITDA, que é o resultado operacional da empresa, e 105 milhões foi de resultado financeiro, mostrando quão impactante foi o resultado financeiro no lucro líquido da empresa. E aí, assim, como eu comentei, 50% da dívida da empresa é atrelado ao IPCA, que teve esse movimento, mas eu tenho que lembrar um pouco para vocês também que 30% é atrelado ao CDI. Eu acho que aqui tem um ponto de atenção, é que as projeções de juro real aumentaram bastante. O que acontece, 2 anos atrás, a gente tinha ali um CDI de 2,5%, enquanto que o IPCA estava na casa dos 4%. Ou seja, o juro real ele era negativo. Agora, a gente tem um CDI de 13,75%, com uma projeção de IPCA de 5%, ou seja, um juro real de 8,5% de projeção. E por que isso é tão importante para a Alupar? A gente tem que lembrar que a receita da Alupar, como também a das outras empresas de transmissão, são reajustados por IPCA ou IGPM. No caso da Alupar, se não me engano, acho que é 70% IPCA, 30% IGPM, mas o que a gente tem que prestar atenção é que agora o IPCA está vindo para baixo, o IGPM idem, mas o CDI está para cima. A Alupar não tem receita atrelada ao CDI, mas ela tem uma despesa financeira de algo como 30%, que é atrelada ao CDI. Então a gente vai ter um descasamento desse juro real que é negativo para a Alupar. Não é nenhum fim de mundo, até porque é 30% apenas, então 70% ou está em IPCA ou outros índices de correção, mas é um ponto negativo que impulsionou, inclusive, a empresa nesses 2 últimos anos, né? Teve um impacto positivo e agora a gente não deve ter. No outro lado, por exemplo, quando a gente pega a Taesa, que essa teve um impacto muito mais positivo nesse sentido, porque ela tem uma receita muito maior atrelada ao IGPM, e nos 2 últimos anos o IGPM descolou muito para cima em relação ao IPCA e, obviamente, ao CDI também. Então, nesse sentido, para a Taesa é ainda pior, porque o IGPM, óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer com o preço das commodities, mas ele é muito mais volátil e pode ser que a gente veja uma queda do IGPM mais forte. E aí, um outro ponto que muita gente vem me perguntando é sobre a política de dividendos. Poxa, reduziu o dividendos, o que vai acontecer? Então, assim, o que aconteceu? Houve uma mudança na política de dividendos da Alupar, em que ela trocou, então, ela teve uma redução. Antes ela falava que ia pagar 50% do lucro líquido com base no IFRS, ela reduziu esse mínimo obrigatório para 25%. IFRS é um padrão contábil que ele não reflete muito bem a geração de caixa da empresa. De fato, é muito ruim você pagar dividendos com base no IFRS. Pode ser que você vai ter um lucro e você não gerou aquele caixa e você tem que pagar o dividendo mesmo não tendo gerado caixa. A Taesa, por exemplo, é uma empresa que paga dividendos com base no IFRS, que inclusive é uma coisa que eu acho que impulsionou o dividendo dela nos últimos 2 anos. Então, voltando aqui para a Alupar, as mudanças que eles fizeram foi redução do lucro líquido, do dividendo mínimo com base no lucro líquido do IFRS, e eles colocaram agora um lucro líquido, um dividendo com base no lucro líquido regulatório de 50%. De novo, é muito mais fiel à geração de caixa da empresa. Eu achei isso muito positivo. Um outro ponto também é que eles aumentaram a periodicidade, agora vai ser um pagamento trimestral, com um pagamento sendo feito em até 60 dias
da data de cada deliberação, trazendo mais frequência para os pagamentos, mais transparência. Eu, de maneira geral, achei a política de dividendos dela muito positiva. Então, muita gente questionando o que está acontecendo. Para mim, simplesmente, eles fizeram uma boa adequação da realidade da empresa e trouxeram uma maior previsibilidade para os dividendos. E aí, um ponto falando sobre o futuro da empresa, uma coisa que eu questionei durante o Alupar Day, eu tive lá hoje, então, no Alupar Day, tive 2 questionamentos, até perguntei para o pessoal da empresa. O primeiro foi sobre a TNE, que é aquela linha de transmissão. É uma linha de transmissão grande, então a gente está falando de investimentos de algo como 2,7, 2,8 bilhões de reais. Perguntei um pouco sobre a questão de reequilíbrio econômico, eu senti que eles ainda não sabem muito bem o que vai sair dali. Eles entraram com arbitragem e agora vai ver o que vai sair de fato. Eles têm argumentos muito sólidos para pedir o reequilíbrio econômico, que faz total sentido. Os custos primeiro que eles não tiveram culpa de não sair essa linha, e segundo que os custos subiram demais de 2011 para cá. Então faz todo sentido sim eles terem algum tipo de reequilíbrio econômico. Um outro ponto também que eu questionei é que eu tenho visto muitas empresas muito agressivas nos leilões. Então, se vocês notarem, a Alupar não ganha um leilão de transmissão desde 2018. Isso porque ela faz as ofertas, ela tem participado de todos os leilões, mas as outras empresas têm feito ofertas muito agressivas com deságios muito altos. E assim, um ponto que eles trouxeram é que é possível que essas outras empresas tenham colocado na conta que o custo dos produtos, né? Então o custo dos insumos, aço, cobre, que é o insumo dos cabos, eles podem estar colocando na conta de que essas commodities subiram muito nos últimos anos e vão cair. Então o cara bida com base numa perspectiva de queda dos custos que deveria acontecer ali quando ele começar a construção. A Alupar tem uma postura muito mais conservadora, muito mais com uma disciplina muito maior, então eles não gostam de colocar nada disso na conta, eles não querem essa gordura, eles preferem ter essa gordura do que pagarem na frente. Então, para mim, eu acho que é uma postura muito positiva. De novo, é uma empresa que tem uma disciplina de capital, tem uma execução muito boa. Gosto da empresa, hoje não tenho na minha carteira, mas obviamente eu sempre fico um pouco de olho na Alupar quando a gente olha um pouquinho pro valuation da empresa, que é o que a gente vai falar nos próximos slides. Bom, primeiro com relação ao CAPEX. A gente teve um pico de CAPEX lá em 2020, a empresa ganhou muitos leilões entre 2015 e 2017. Esses leilões foram sendo ganhos e depois foram sendo construídos. Agora, a gente teve um CAPEX caindo ao longo dos anos, o que vai permitir para a empresa pagar mais dividendos ao longo dos próximos anos. Óbvio que aqui um empecilho, eu diria, é a TNE, que é uma empresa, é um leilão grande. Então pode ser que isso aí tenha algum certo impacto no próximo ano, mas ainda assim, tranquilamente a empresa pode pagar mais do que 50% do lucro líquido regulatório. Eu já vejo gente falando mais de algo como 70%, 80% de pagamento do payout, né, do pagamento do lucro que ela vai gerar. Bom, falando agora já sobre o valuation, que eu acho que muita gente quer saber, mas antes eu quero lembrar para vocês, quem estiver chegando agora no canal, não se esqueçam de se inscreverem aqui para não perder nada, para ativarem o sininho também. O canal aqui a gente sempre busca trazer conteúdo sobre as ações, sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, enfim. Isso aí é o que eu gosto de fazer, então não percam nada, não percam a oportunidade, ativem o sininho para não perder nada e obviamente também deixem o like, ajuda demais o canal. E se ficarem com dúvidas sobre Alupar, valuation, alguma coisa nesse sentido, deixa aqui nos comentários que eu sempre busco ler os comentários e até mesmo de repente fazer algum tipo de vídeo para tirar alguma dúvida um pouco mais profunda. Bom, falando sobre valuation, a Alupar ela ficou de lado ao longo desse último ano, como eu comentei. Hoje o que eu estimo é uma TIR real de algo como 8,5%, o que seria algo como 2,2 pontos percentuais acima de uma NTNB 2035, que é o índice que eu uso como referência. Para mim é uma gordura, vamos dizer assim, baixa, mas ok. Eu acho que para quem gosta de uma empresa que paga bons dividendos, que tem um histórico bom, e é um segmento mais previsível, eu acho que é uma empresa fantástica. É uma TIR real ainda bem melhor do que a Taesa, então, sem dúvida, se fosse para escolher entre Taesa e Alupar, ainda prefiro a Alupar mesmo nos preços que a Taesa se encontra hoje. A duration da Alupar é melhor, a TIR da Alupar é melhor. A gente tem que levar em consideração que vai ter uma provável taxação de dividendos, que para empresas pagadoras de dividendos pode ser um ponto bem mais negativo do que uma empresa de crescimento. E que também eu acho que os dividendos de 2023 devem ser bem maiores do que foi nesse último ano, com a empresa entregando um lucro líquido maior e com um CAPEX menor para os próximos anos.
Assim, eu enxergo uma empresa pagando ali algo como 6, 7% de dividend yield no próximo ano, tá? De novo, não tenho a empresa hoje, mas é uma empresa que eu sempre fico de olho. E, obviamente, para quem gosta de empresas desse perfil, eu acho que é uma empresa que vale a pena ser olhada, sem dúvida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, não se esqueçam de deixar o like, ajuda muito o canal. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é o jeito aí que o YouTube reconhece o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.